A paz do Senhor, meus amados irmãos, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula, uma videoaula sobre escatologia, E eu quero desde já aqui agradecer a todos os irmãos que têm estado conosco, que têm assistido nossas videoaulas, a nossa última videoaula sobre o Conselho Mundial de Igrejas, teve muitos comentários, várias visualizações. E eu quero agradecer a você, que tem estado até aqui, que tem nos acompanhado, E eu peço que Deus continue abençoando a sua vida, Não tem coisa melhor do que nós estarmos aprendendo a palavra de Deus, Eu peço, a Deus que Deus coloque no seu coração sede e fome pela palavra de Deus, Que possamos continuar aprendendo a cada dia mais da palavra do Senhor. Amém? Então eu já peço desde já que você esteja curtindo o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, Eu já quero agradecer a todos aqueles que estão inscritos, já temos mais de 120 inscritos aí, e eu creio que Deus vai continuar, dando o crescimento. Amém? Então vamos aqui para a nossa 16ª aula, e hoje estaremos falando sobre um tema muito importante, sobre a quebra da aliança do anticristo com o povo de Israel. E também, desde já eu quero te passar que o nosso último slide de hoje, nós vamos fazer uma revisão, uma revisão de tudo aquilo que já estudamos, Então, eu te peço, assista até o final. Se você tem dúvida, com certeza muitas dúvidas suas serão sanadas nessa videoaula de hoje. Amém? Então já vamos dar início aqui à nossa 16ª aula, a quebra da aliança do anticristo com o povo de Israel. E já vamos começar aqui o nosso primeiro slide, E ele está lá no livro de Daniel, no capítulo 9, o versículo de número 27, Daniel, no capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 27, ele está falando sobre a profecia das 70 semanas de Daniel. E no versículo 27, ele fala sobre a última semana da profecia, Nós sabemos que essas semanas não são semanas normais como a nossa, semana de 7 dias, mas sim são semanas de anos, Então essa última semana, esses 7 dias, na verdade eles serão 7 anos, que estarão acontecendo durante a grande tribulação. Então vamos ler o versículo aqui de Daniel 9:27 e vamos ver o que Daniel, ele passou para nós. Olha só, ele começa falando assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Aqui, quando ele usa essa palavra ele, a quem ele está se referindo? Ele está se referindo ao anticristo, Então o anticristo, ele fará uma aliança por uma semana, Nós sabemos ali que o primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele é um cavalo branco, que simboliza a falsa paz. Então o anticristo, ele vai fazer uma aliança, tanto com judeus, quanto com muçulmanos, quanto os islâmicos, Ele vai conseguir juntar a religião, vai conseguir juntar a economia, e também sabemos que é ele que vai governar o mundo, através de uma única moeda, Ele vai globalizar. Isso que nós estamos caminhando para a globalização. O anticristo vai ser, o responsável por juntar tudo, a saúde, a economia, a política, a religião. Ele vai fazer tudo uma só. Ele vai fazer uma aliança, mas principalmente com quem? Com o povo de Israel, Ele vai trazer a falsa paz para o povo de Israel. Mas o que acontece? Ele faz uma aliança de uma semana, O que sabemos, essa semana são 7 anos. Mas olha só, na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E aqui agora, meus amados, nós temos que voltar lá no tempo de Moisés, lá na época da lei, Nós vemos que ali, quando o povo de Israel ele sai do Egito, e Deus dá os mandamentos para Moisés, mais para frente Deus manda que Moisés ele construa a tenda do tabernáculo, E ali na tenda do tabernáculo é que era feito os sacrifícios, Tinha sacrifícios diários, tinha sacrifícios que eram feitos anualmente, tinham diversos tipos de sacrifício.
Depois ali no tabernáculo, né, nós vemos lá que Davi ele sentiu o desejo no coração de construir um templo, ele consegue o material, porém seu filho Salomão é aquele que constrói o templo, né, o templo de Salomão, que foi destruído, depois foi reconstruído novamente, né, no período romano. Mas o que acontece? Hoje, como já estudamos anteriormente, do templo só sobrou apenas o Muro das Lamentações. Mas como nós vimos na nossa sexta aula sobre os sinais da volta de Jesus, o anticristo ele vai reconstruir o terceiro templo, né? Vai ser o terceiro templo, aonde? Lá em Jerusalém, né? Lá no local, lá no Monte Moriá, como já vimos anteriormente. Então o anticristo ele reconstrói o templo e ele vai trazer o que também? Vai voltar no começo da semana, vai voltar o sacrifício e a oferta de manjares, né? Isso que era do Antigo Testamento, que hoje não está acontecendo, no momento do governo de Cristo, voltará novamente, tanto o sacrifício quanto a oferta de manjares. E é o que fala, ó, sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então ele faz aliança com muitos por uma semana, mas o que acontece? Na metade da semana, então, ele quebra essa aliança. Então aqui na metade da semana ele quebra a aliança e após isso o que vai acontecer? Após isso então, nos últimos 3 anos e meio, vai começar a perseguição de Israel pelo anticristo. Será a nossa próxima aula, a 17ª aula, falaremos sobre a perseguição de Israel. Amém? Então já vamos seguindo aqui. Outra coisa, olha só aqui agora, o que fala da Mateus no capítulo 24, versículo de número 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Meus amados irmãos, quando o anticristo ele quebra a aliança com o povo de Israel na metade da semana, o que ele vai fazer? É o que está escrito aqui, ó, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4. Olha só, aqui está falando sobre o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer como Deus. Então, na metade da semana, quando o anticristo quebra essa aliança com o povo de Israel, o que ele vai fazer? Ele vai se assentar lá no templo, lá em Israel, no trono, e ele vai querer ser o quê? Ele vai querer ser adorado como se fosse o próprio Deus. E nesse momento, então, o povo de Israel vai perceber que, na verdade, ele não é o Cristo, como eles estavam esperando, como eles aceitam no começo, mas sim que ele é o anticristo, né? Os olhos deles vão se abrir e a partir daquele momento, então, o anticristo começa a perseguir o povo de Israel, né? É isso, então, que vai acontecer após a metade da semana, a quebra da aliança e a perseguição do povo de Israel. E aqui ainda a Bíblia fala mais, ó, lá em Daniel, no capítulo 12, o versículo 11, fala assim, ó: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado. Né? Como nós vimos ali, no começo, ele reconstrói e recomeça o sacrifício. Porém, ó, na metade da semana, ele quebra essa aliança e o que acontece? Ó, quando o sacrifício contínuo for tirado, já não vai ter mais aquele sacrifício. Por quê? Porque agora ele vai passar a perseguir os judeus. E olha só, e posta a abominação desoladora. O que é a abominação desoladora? É quando o anticristo profanar o templo, né? Quando ele exigir adoração para ele, sentado lá no trono, exigindo adoração. Isso na Bíblia é chamado de abominação desoladora, né? Como nós vimos lá, de que falou o profeta Daniel, fala em Mateus 24:15, e aqui está falando. E olha só um detalhe interessante, ó. Haverá 1290 dias, né? E sobre esses 1290 dias que eu gostaria de falar com você, né? Se nós for ver os 3 anos e meio, eles dão 1260 dias. Porém, agora aqui falou em 1290 dias.
30 dias a mais. O que vai acontecer durante esses 30 dias após então os 7 anos? Vai acontecer o julgamento das nações, que está lá em Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 até o 46. E como eu falei para vocês no começo, né, eu quero fazer com vocês aqui uma recapitulação de tudo aquilo que vai acontecer. Amém? Então vamos aqui, ó, vamos começar desde o começo para a gente entender, né? Vamos entender o Apocalipse agora. A primeira coisa, né, nós sabemos que lá há 2000 anos atrás, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio, né, e ele morreu por nós, ele foi crucificado. E após o terceiro dia, ele ressuscitou, né, e depois de 50 dias da sua ressurreição, foi o dia de Pentecostes, onde ele derrama o Espírito Santo, e ali foi o início da igreja. Pois bem, hoje, né, o que nós estamos vivendo hoje? Hoje nós estamos vivendo a era da igreja, né, que já dura quase 2000 anos, né, é o período que nós estamos vivendo hoje. Qual vai ser o próximo evento profético que está para acontecer e vai acontecer muito em breve? O arrebatamento da igreja, né? Ou seja, a igreja vai ser arrebatada. Esse vai ser o próximo evento profético que irá acontecer, né? O arrebatamento da igreja está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18. Ali fala sobre o arrebatamento da igreja. E após o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer então aqui na terra? Vai acontecer a grande tribulação, como acabamos de falar, né? Um período de 7 anos dividido em duas partes de 3 anos e meio. Nessa primeira parte aqui irão acontecer os 7 selos. Na segunda metade irá acontecer as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Agora vamos voltar para o que vai acontecer com a igreja. Então, aqui é apenas para a igreja, ó. Após o arrebatamento, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Temos a nossa aula lá, se não me engano, é a 4ª aula, se não me engano, fala sobre o tribunal de Cristo, né? Então, se você tem dúvida, assista lá a 4ª aula sobre o arrebatamento. Nós falamos em nossa 2ª aula sobre o arrebatamento da igreja. Você pode voltar lá e acompanhar. Depois do tribunal de Cristo, então, está a nossa 5ª aula, que é o quê? As bodas do Cordeiro, né? Se você tem dúvida, também falamos sobre as bodas do Cordeiro. E ainda tem a 3ª aula, né, que fala sobre a transformação do nosso corpo, que vai acontecer junto do arrebatamento. Isso tudo aqui, ó, isso irá acontecer com a igreja verdadeira, com aqueles que estão aguardando a volta de Jesus, né? Aqueles que estão guardando a palavra de Deus, né? Aqueles que todo dia estão santificando a sua vida, que estão buscando a Cristo diariamente, né? Esses serão arrebatados. Aqueles que não forem arrebatados passarão aqui, ó, pela grande tribulação. Amém? E agora o que vai acontecer então? Aí depois aqui, ó, depois dos 1260 dias, vai acontecer o julgamento das nações. Mas aonde que está falando sobre o julgamento das nações? Está lá em Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 46. Aqui, ó, até eu vou ler para vocês, eu vou ler apenas, ó, Mateus 25, o versículo 31 até o versículo 34. Amém? Olha só o que nos fala aqui, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Essa vinda de Jesus vai ser aqui, ó, no final da grande tribulação, juntamente com a igreja, né? Ele vai vir ali para a batalha do Armagedon. Mas voltando aqui ao texto, ó. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Por quê? Porque Jesus vai fazer, é o que está falando aqui, ó, o julgamento das nações. E vamos seguindo. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita:
vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino. Que reino é esse? Vai ser esse reino aqui, o milênio. E vinde entrar de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, nesses últimos 30 dias, estará acontecendo esse julgamento das nações. O próprio Cristo, juntamente com a igreja, ele vai descer. Vai acontecer aqui a Batalha do Armagedon, que nós também estaremos falando. Será a nossa 20ª aula, será sobre a Batalha do Armagedon. Mais para frente falaremos sobre isso. E após isso, então, vai acontecer o milênio. Então, depois do julgamento das nações, depois da Batalha do Armagedon, vai acontecer o milênio. O milênio, no começo do milênio, Satanás ele é preso durante 1000 anos. No início aqui do milênio, tanto o anticristo quanto o falso profeta, eles são lançados no lago de fogo e enxofre. E aquelas ovelhas, então, como falou aqui, vinde benditos de meu Pai e entrai na posse do meu reino. Aqueles que estiverem passado ali da grande tribulação estarão vivendo no reino de Cristo. E esse reino durará quanto tempo? 1000 anos. A nossa 21ª aula vai ser sobre o milênio, que está lá em Apocalipse, no capítulo de número 20. O que acontece então? Após o milênio, Satanás ele é solto, e acontece ali a batalha final, lá no finalzinho do milênio. Ele consegue juntar ainda pessoas do mundo inteiro e a última batalha. Após a batalha final, então, Satanás ele é lançado no lago de fogo e enxofre e vem então o juízo final, que na Bíblia ele é conhecido como o juízo do trono branco. O que vai acontecer nesse juízo? Esse juízo aqui é para condenação eterna. Aqui no tribunal de Cristo vai passar os salvos em Cristo. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:10. Importa que todos nós permaneçamos perante o tribunal de Cristo. É o que vai acontecer aqui. Esse é o julgamento da igreja. Porém, aqui o juízo final, o juízo do trono branco, que também faremos uma videoaula sobre isso, nesse julgamento irá ressuscitar todos os mortos que morreram sem salvação. E a partir desse juízo aqui, se abrirão livros e também o livro da vida. E todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, conforme vai ser mostrado, será lançado no lago de fogo e enxofre. E essa então será a segunda morte que a Bíblia fala. E o que é a segunda morte? A separação eterna de Deus. Por quê? Porque nunca mais receberá salvação. Serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Misericórdia. Que nós possamos estar aqui, no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, e aonde mais? Nos novos céus e na nova terra, a nova Jerusalém, a cidade de ouro que já está preparada. Jesus falou lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito. Ele fala, eis que vou e vou preparar lugar, e voltarei para vós outros e vos levarei para mim, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus já tem um local preparado, um céu de glória, a nova Jerusalém, essa santa cidade já está preparada para mim e para você, para estarmos juntos, morando lá eternamente, estarmos juntos de nosso Senhor. Por isso que nós devemos falar todo dia, Maranata, ora vem Senhor Jesus, arrebata a tua igreja e nos leva para o encontro com o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, chegamos aqui ao final da nossa 16ª aula. A nossa 17ª aula, então, está lá em Apocalipse, no capítulo de número 12, e estaremos falando sobre a mulher e o dragão. Quem será que essa mulher grávida, que está para dar luz a um filho varão, está vestida do sol, nos seus pés tem embaixo a lua, e o dragão que persegue a mulher, ela foge para o deserto? Tem dúvida?
fique tranquilo, na nossa 17ª aula estaremos aprendendo sobre tudo isso, amém? Então eu te agradeço, você que tem estado até aqui, não se esqueça de curtir, né, de se inscrever em nosso canal e que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e continue, né, esperando o Senhor Jesus, porque Ele está voltando para arrebatar a sua igreja, amém? Que Deus te abençoe juntamente de sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.